Salve nação, tudo bem com vocês? Mengão Mídia por aqui, recolhendo ainda os cacos da derrota de terça-feira. Pois é, início de temporada horrível. 3 eliminações absurdas. Assim, fica até difícil da gente comentar. A gente não sabe aonde achar o culpado, quem é o culpado, o porquê isso tudo está acontecendo. São diversas opiniões a respeito disso, mas a gente vai continuando o nosso trabalho, trazendo sempre as opiniões, principalmente da imprensa e dos jornalistas mais informados a respeito do Mengão. Esse vídeo que eu estou trazendo hoje é do programa Jogo Aberto com a Renata Fã e o Denilson. É um pequeno trecho onde eles falam a respeito de quem é o culpado, aonde está o culpado, o que será o próximo jogo contra o Vasco, o que o Vitor Pereira está pensando para esse jogo. Fala também sobre a negociação do Ângelo. Pois é, Ângelo dos Santos está muito cogitado para chegar no Mengão, valor de 12 a 13 milhões de euros. Vamos conferir esse trecho que ficou muito bom. Vamos falar do Flamengo, que agora só pensa no futuro. Não perdeu o jogo, né? Mas perdeu o título, que é bem pior. 3 títulos perdidos de forma consecutiva. E a pergunta de todo flamenguista é: de quem é a culpa? Dos jogadores, do técnico Vitor Pereira ou da diretoria, que preferiu trocar o comando às vésperas das decisões? No momento, o clube só precisa de uma solução. E o estadual ganhou um peso maior daqui para frente. Questionado pela torcida, o técnico Vitor Pereira tem o respaldo da diretoria, pelo menos por enquanto. Nos bastidores da Gávea falam sobre divisão de culpa pelo momento turbulento. Para amenizar essa crise, a direção trabalha para entregar 2 reforços ao português. Um volante que não foi reposto desde a saída de João Gomes e um atacante de lado. O nome do jogador de meio de campo ainda está sendo avaliado. No ataque, o interesse por Ângelo dos Santos é público. O rubro-negro teve a primeira proposta recusada, mas vê a possibilidade de pagar 13 milhões de euros, ou seja, um pouco mais de 70 milhões de reais, por 80% dos direitos do jogador. Entre o elenco, o discurso também é de paciência com o trabalho do português. Mas queria saber se vocês estão tendo dificuldade para assimilar o trabalho do técnico Vitor Pereira, o que ele vem pedindo, esse início de trabalho tem sido complicado? Na verdade, eu acho que não é em termos de não entender. É que no momento, se a gente tivesse conquistado isso tudo, talvez o discurso seria diferente, mas a gente tem trabalhado, tem se dedicado. Infelizmente, o resultado que a gente precisa, né, quando é título, não veio. Mas eu acho que é isso, dar continuidade no trabalho. Temos que dar todo o suporte pro Vitor. Ele também está se ambientando, tem muita experiência com time grande. Não, tá tudo bem explicado. Se vocês pararam para ver o jogo, os caras não tiveram nenhuma chance. Desde o começo tivemos chance, bola na trave, infelizmente a bola não entrou. A vezes tem time que se encaixa muito mais rápido que outros. A gente está entendendo muito bem o que ele quer, então cabe a todos nós também ter a responsabilidade de dar o melhor a cada jogo. As disputas do primeiro semestre ficaram para trás. Restou o Campeonato Carioca, que virou prioridade no clube. Domingo, no Maracanã, a equipe de Vitor Pereira vai enfrentar o Vasco da Gama, que vem de goleada diante do Boa Vista. O clássico por si só já deixa o ambiente agitado, mas tudo o que aconteceu durante os 2 meses de trabalho do português traz uma pressão para o duelo. Vencer é urgente, recuperar o entrosamento em campo também. Agora é uma questão de coerência. Aqui nós tínhamos opiniões diferentes. Eu imaginava que o Vitor Pereira não cairia se perdesse a Recopa. Por quê? É uma aposta da diretoria. A diretoria do Flamengo abriu mão de renovar com o Dorival Júnior para não ter um técnico apenas para 2 meses, mas para a temporada. O Flamengo tem essa filosofia de querer um técnico estrangeiro, alguém que se assemelha ao que fez o Jorge Jesus, é uma sombra permanente no clube, mas está na hora de parar de olhar para trás. Já vi essas conversas, Jorge Jesus estará livre no meio do ano para a seleção ou para o Flamengo. Também tem que parar com isso, não é? Está na hora do Flamengo olhar para a realidade e o momento é o clássico contra o Vasco. Vai ser sempre uma sombra, né, o Jesus, né? A verdade é essa, é igual um goleiro no São Paulo com o Rogério Ceni. Vai ser sempre uma
uma cobrança diferente de qualquer outra posição. E no Flamengo, da mesma forma. No dia de amanhã, o Abel Ferreira saindo do Palmeiras, o próximo treinador que chegar no Palmeiras também vai ter a mesma sombra do Abel. Esse é o pensamento de todo mundo em relação a quando alguém vence dentro de um clube ou marca uma época dentro de um clube. Dificilmente também no futebol a gente vê um diretor ou a diretoria no modo geral dando o braço a torcer. Vindo a público e falar, poxa, errei nesse planejamento aqui. Então eu acho que o Flamengo não vai fazer isso. A diretoria do Flamengo não vai fazer isso para não dar o braço a torcer. Mas no fundo sabe que eles se equivocaram, que eles erraram. Você acha que já era, que já não tem nenhum... Não acho que a diretoria vai chegar e vai falar, Marcos Braz, em nome da diretoria, erramos, o Vitor Pereira não é mais o treinador porque nós erramos no planejamento. Eles não vão fazer isso. Eles vão ficar com o Vitor Pereira até a hora que der. Eu não acho que ele vai cair agora mesmo perdendo o Clássico, por exemplo, no final de semana, perdendo para o Fluminense, que são os dois seguidos. Mas e se perder o estadual? A pressão aumenta, mas também acho que não vai derrubar ainda. Porque eles não vão dar o braço a torcer. Eles não vão vir a público e falar assim, erramos lá atrás. Eles vão tentar segurar o Vitor até a hora que der. Fato é que eu tenho na minha cabeça que desde que o Vitor Pereira complicou até o pênalti do Rodinei, aquela final de Copa do Brasil, os 2 jogos, o Flamengo olhou para ele diferente. Nossa, esse cara que quase ganhou do Dorival, que tinha um elenco, na teoria, bem mais qualificado, com peças até no banco do que o Corinthians. E o Corinthians fez uma final muito digna, levando para os pênaltis e quase chegou no título. Então, a partir dali, a gente viu que o Flamengo começou a olhar para o Vitor Pereira, então agora tem que seguir com a ideia, né? Nação, o que vocês acham? Como o Denilson falou, ninguém vai assumir esse erro. A diretoria não vai aparecer e falar assim, não, a gente errou no planejamento, a gente não deveria ter contratado o Vitor Pereira. Não vai. Eles ainda acreditam sim no trabalho do Vitor Pereira. O problema é que o Flamengo é uma panela de pressão, e uma pressão absurda. E às vezes deixa-se levar por torcida, por comentaristas, por imprensa em geral. A gente como torcedor olha, tem uma visão. Será que a visão nossa é correta? Quem são os culpados? Diretoria? Somente o treinador? O elenco? Eu acho que é um conjunto de erros que chegou e bateu na porta. O Flamengo vinha flertando com esse tipo de erro há muito tempo. Começa a temporada com um técnico, termina com outro. Sempre assim. Sempre no limiar do erro total. Uma hora ia dar errado. E pode ser que a hora chegou. Escolha errada de técnico com relação ao elenco, falta de apoio ao técnico que chegou, já que ia querer fortalecer o trabalho do técnico que chegou, era para ter dado as peças necessárias para ele executar o trabalho dele, mas não foi dado também. Então ele também é refém da própria diretoria, ou seja, a maior culpada é a diretoria, não tem como negar. Infelizmente é esse o maior erro que a gente vê hoje no Flamengo. Mas nação, eu quero a sua opinião a respeito desse vídeo e sobre os nossos comentários aqui durante essa gravação. Por favor, se inscreva, curta e compartilhe, porque a gente precisa da sua força para manter o canal aqui funcionando, tudo legalzinho e cada vez inovando mais. Maravilha, nação? Até o próximo vídeo então, forte abraço, saudações rubro-negras, fui!